Uma boa noite a todos, senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, público que está presente aqui, o pessoal que nos assiste pela internet. Invocando a presença de Deus, considero aberta a 7ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano 2020. Gostaria de pedir ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura do Salmo 47 da Bíblia Sagrada. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo de nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Obrigado, primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio. Solicitar novamente ao senhor para que faça a leitura da ata da 6ª sessão ordinária realizada no dia 15 de abril de 2020. Ata da 6ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano 2020. Aos 15 dias do mês de abril de 2020, horário regimental na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanuzzi, foi realizada a 6ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença dos senhores vereadores. Em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura de Provérbios, capítulo 12, versículos 1 a 10 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, a leitura da ata da 5ª sessão ordinária realizada no dia 2 de abril de 2020. Após lida, a mesa foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário para que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes. Indicações 24 e 25 de 2020, datado de 15 de abril de 2020, autoria do vereador Nilton Cardoso, que vem solicitar ao senhor prefeito que faça um projeto para regulamentar a criação de loteamento com condomínio fechado em nosso município, e para que faça um projeto de lei que, quando for autorizado a criação do loteamento em área rural, se exija que os proprietários dos mesmos façam galerias pluviais para fazer o escoamento da água da chuva até o rio ou riacho mais próximo, respectivamente. Indicação 26/2020, datada de 15 de abril, de autoria do vereador Carlos de Antônio, que vem respeitosamente solicitar ao prefeito para ampliar o horário dos postos de saúde e abrirem para atendimento ao público após expedientes aos sábados. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. A vereadora Séfora, no uso da palavra, diz que tem uma indicação para fazer, que é sobre o fato ocorrido no cemitério municipal. Então pede ao setor responsável uma ordem de serviço para limpeza e manutenção no cemitério, e que tal solicitação se faz necessária devido ao atual estado de conservação estar precário, pois o jato e a sujeira tomam conta do local, e está havendo muitas reclamações dos moradores. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, diz que gostaria de reparos e manutenção na pista que liga Arialva, Marilândia e Acanga, já que a estrada se encontra quase intransitável e perigosa para tráfego, de forma a minimizar os riscos de acidentes que porventura venha a ser provocado pela reduzida visão dos condutores de veículos que utilizam a via. E indica também que seja realizada a operação tapa-buraco e a instalação de redutores de velocidade no prolongamento da rodovia Rodrigo Candioto Pereira, mais precisamente no próximo à Balsa. Tal providência se faz necessário por conta dos buracos ali existentes, que estão acarretando perigos aos usuários do local. E indica também a instalação de redutores de velocidade e de iluminação na rua que liga o bairro Jardim Esplanada a Oliveira Leuteviller, já que a rua tem bastante fluxo de pessoas, de veículos, e não possui iluminação adequada. A vereadora Maria, no uso da palavra, diz que gostaria de deixar explicado a todos os problemas
que vem ocorrendo no bairro de Jacuba, que é sobre o descarte irregular do lixo, e deixa explicado para eles: vereadores, não tem culpa disso, que foi pedido à prefeitura para fazer a limpeza e que foi prontamente atendida, mas diz que há vários pontos em que esse descarte continua acontecendo e pediu que isso seja cessado. Diz que com tudo isso agrava-se o problema da dengue, já que esse lixo pode virar criadouro do mosquito transmissor. Diz que no próprio terreno, que é da prefeitura, está acontecendo isso. Imagina então em terreno particular. E que o pedido hoje vale para ambos, já que o perigo é grande. Ele diz que não adianta nada a vigilância sanitária cobrar dos terrenos particulares e não cobrar providência dos terrenos públicos. E que a população diz que isso é descaso com o bairro por parte do órgão público. Então, pede hoje providências. Não havendo manifestação dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do Executivo 13 de 2020 e do projeto de lei número 29, 13 de abril de 2020, que dispõe suplementação de verbas e inclui elemento de despesa no orçamento em vigor. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 29, 13 de abril de 2020. Prosseguindo, pede ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 14 de 2020 e do projeto de lei número 30, de 13 de abril de 2020, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 30, de 13 de abril de 2020. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas considerações finais. A vereadora Séfora, no uso da palavra, diz que há um tempo atrás, os empresários do Distrito Industrial procuraram para falar sobre a constante queda de energia que estava ocorrendo no distrito, e diz que imediatamente entrou em contato com a CPFL e com o responsável por atender. Arialva, e foi marcada uma reunião entre ela, o presidente da Câmara, os empresários e 2 representantes da CPFL. Também foi protocolado o ofício pedindo que fossem feitos vários reparos no local. E diz agora que foi enviado um ofício, resposta afirmando quais as providências que foram tomadas para sanar o problema. Diz que de imediato já foram tomadas medidas técnicas para sanar o problema do distrito. Pede que se coloque esse ofício no site da Câmara para conhecimento de todos. Diz também que a colocação correta das caçambas no local também ajudaram muito, e que muitos problemas são sanados aos poucos em relação a isso. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, deixa hoje seus elogios aos profissionais de saúde municipais que estão trabalhando no combate ao coronavírus e deixa esclarecido algumas reclamações da população sobre o atendimento que está sendo feito pela saúde municipal e que não há relutância no atendimento, e sim que a procura pelo mesmo deve ser feita somente em último caso, e que primeiro deve-se procurar os postos de saúde e só em casos mais graves que se deve procurar a Santa Casa. E reforça dizendo que não está havendo negativa de atendimento, e sim está se fazendo uma orientação de qual o melhor atendimento a ser procurado. Diz que o medo é grande e constante, então pede que todos tenham calma e paciência nesse momento, e que cada um se proteja e proteja seu próximo. Diz que se está conseguindo trabalhar no fluxo normal de atendimento, sem necessidade de expansão dos horários do posto de saúde, e que se porventura houver um aumento abrupto no número de casos em que em nossa cidade medidas já estão sendo estudadas pela Diretoria de Saúde. Diz que a maioria da população aqui está respeitando o isolamento social, e diz que seu foco principal hoje é a saúde, e que continuará respeitando todas as orientações necessárias. Pede que a população tenha calma com os funcionários da saúde nesse momento e que tudo é feito pelo bem da população. O presidente, do uso da palavra, diz que realmente o que foi falado pela vereadora Séfora foi produtivo e que ele próprio viu o trabalho que vem sendo realizado pela CPFL no distrito, e diz que a colocada de caçamba na entrada do distrito ajudou muito também nessa questão.
Diz ainda: há muita gente mal educada que faz o descarte irregular do lixo e que depois culpa o poder público por isso. Fala sobre o problema que ocorreu em Jacuba e que foi debatido pela vereadora Maria. E diz que isso é pura falta de educação da população. Fala também do problema do ferro velho em Jacuba e deixa explanado o que lhe foi passado pela Prefeitura Municipal quanto a isso. E que se estão ocorrendo os problemas aqui relatados, deve-se sim ser tomadas medidas por parte do Executivo Municipal. Deixa também suas palavras sobre o momento que estamos vivendo com o coronavírus e que deve ser visto tanto o lado da saúde pública como o lado da economia, pois podemos passar momentos difíceis pela frente. Não havendo mais manifestação dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará dia 4 de maio de 2020, e declarou encerrada a presente sessão. Arealva, 15 de abril de 2020, vai assinada por todos os senhores vereadores. Obrigado, primeiro secretário. A ata está em votação. Vereadora Séfora. Vereador Newton. Vereador Erisvaldo. Vereador Duzão. Vereador Mimi. Vereador Paulo. Vereador Carlos. Aprovado. Vereadora Maria. Declaro aprovado a ata da 6ª sessão ordinária de 2020. Solicitar ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura da ata da 4ª sessão extraordinária realizada no dia 27 de abril de 2020. Ata da 4ª sessão extraordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arealva, no ano de 2020. Aos 27 dias do mês de abril de 2020, em horário regimental, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Arealva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanuzzi, foi realizada a 4ª sessão extraordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Arealva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença dos senhores vereadores e, em um número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 61 da Bíblia Sagrada e deu início aos trabalhos da ordem do dia, solicitando ao primeiro secretário, vereador Carlos Antônio, a leitura da mensagem do Executivo número 15 de 2020 e do projeto de lei número 31 de 24 de abril de 2020, que cria a gratificação temporária e transitória aos profissionais de saúde pública municipal de Arealva, São Paulo, que trabalharem no atendimento da situação de pandemia do novo coronavírus Covid-19. Prosseguindo, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 31, de 24 de abril de 2020. Prosseguindo, pede ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 16 de 2020 e do projeto de lei de número 32, de 24 de abril de 2020, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor por excesso de arrecadação e da outras providências. Prosseguindo, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 32, de 24 de abril de 2020. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 17 de 2020 e do projeto de lei de número 33, de 24 de abril de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional e inclui elemento de despesa ao orçamento anual. Prosseguindo, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 33, de 24 de abril de 2020. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convidou-os para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 4 de maio de 2020, e declarou encerrada a presente sessão. Obrigado, Paulo Sérgio, vereador. A ata está em votação. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo. Aprovado. Vereador Mimi. Aprovado. Vereador Duzão. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereador Newton. Vereadora Séfora. Declaro aprovado a ata da 6ª sessão ordinária realizada no dia 27 de abril de 2020. É a 4ª sessão extraordinária, corrigindo.
Gostaria de pedir ao primeiro secretário para que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Senhor Presidente, indicação número 27 de 2020. Séfora Faria, vereadora à Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que, junto com o setor jurídico municipal respaldado pelo Ministério Público, possa estudar a possibilidade de isentar cobrança ou elaborar uma baixa no valor da travessia da balsa no nosso município. Justificativa. Sabe-se que diariamente a balsa é usada por moradores da nossa cidade, que trabalham nas cidades vizinhas, e ainda mais complicado fica a situação dos pacientes em tratamento de câncer na cidade de Jaú, que semanalmente e até mesmo diariamente fazem desta balsa, que um dia já fora da Prefeitura Municipal e por pura incompetência administrativa foi vendida. Peço que o Poder Executivo estude uma forma em poder ajudar a população em geral, principalmente agora nesse período de pandemia, onde todos estão abrindo mão, de certa forma, de grandes lucros, mas especificamente a balsa de Arealva não vem colaborando com a situação do nosso país, nem tampouco com a nossa cidade. Creio que as placas dos carros de Arealva poderiam ter valores diferenciados e acessíveis para todos. Espero pelo menos uma reunião entre as partes, empresa, estaleiro naval e Prefeitura Municipal. Câmara Municipal de Arealva, 29 de abril de 2020. Séfora Faria, vereadora. Indicação número, senhor presidente, indicação número 28 de 2020. Séfora Faria, vereadora à Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao prefeito municipal providências junto ao setor competente para que seja executada a seguinte medida de interesse público: solicitar uma concessão do espaço Hermínio Fassoni por 10 anos para os militares da reserva aposentados da Polícia Militar de Arealva.